o pessoal enjoa menos da cara. O pessoal ouviu aí, já está ouvindo. Oi, bom dia, bom dia. Eu sou o Tuca Munhoz. Esta é mais uma live que nós estamos realizando pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. A Câmara Paulista é um movimento coordenado pela Superintendência Regional do Trabalho aqui de São Paulo e é composto por várias organizações não governamentais, entidades, associações de pessoas com deficiência e pessoas interessadas na inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho, na inclusão com dignidade das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Hoje é a nossa sétima ou oitava live. Luan, você lembra? Acho que é a nossa sétima live, né? Estamos na sétima live, hoje entrevistando a querida e famosa Mila Guedes. Antes de passar a palavra para a Mila, eu quero pedir para que, por favor, o Luan se apresente aqui para os nossos internautas. Bom, eu sou o Luan, idade de 33 anos, pele morena, cabelo e barba escuros, os olhos escuros também, e utilizando uma camisa polo cinza. Ele não falou, mas ele está usando uma pulseirinha também, né, Luan? Também estou usando uma pulseira. Mila, você pode, por favor, se autodescrever? Eu gostei do famosa, viu? Gostei bastante. Oi, eu sou a Mila Guedes, eu sou loira, eu tenho os olhos azuis, tenho 52 anos, acabei de fazer aniversário, faz muito pouco tempo. Estou usando uma blusa laranja e tenho também um colar. Obrigado, Mila. Eu sou Tuca Munhoz, tenho 62 anos, sou branco, tenho bigode e barba branca também, cabelo cortado bem baixinho, branquinho também. Eu estou usando uma camisa azul, tipo uma camisa de jeans, e hoje eu estou usando brincos pequenas argolas. Mila, eu gostaria de começar a nossa conversa te perguntando sobre o edital recentemente lançado para a realização das provas do Enem, onde todos os itens relativos à acessibilidade foram retirados, né? Diz lá claramente no edital que não vai haver Libras, não vai haver tela ampliada, não vai haver intérprete de Libras, não há garantia de ambiente acessível, enfim, uma série de itens de acessibilidade foram retirados, não é? Isso nos preocupa muito enquanto movimento de pessoas com deficiência, enquanto todos os que se preocupam com as questões de cidadania aqui no Brasil, porque a gente vê que é muito fácil voltar atrás na legislação, nos direitos conquistados pelas pessoas com deficiência. Aliás, por isso que a gente toma tanto cuidado com a lei de cotas e é por isso que a gente realiza atividades como essa. Como é que você viu, Mila, a publicação desse edital que retira direitos das pessoas com deficiência para a prova do Enem? Primeiramente, eu quero muito agradecer o convite de estar aqui com vocês. Assim, esse espaço da Câmara Paulista de Inclusão é um espaço muito importante para a gente ocupar, para a gente estar aqui, para a gente participar. Tudo que vem da Câmara, assim, a Câmara é um local onde eu me informo bastante, né? Eles têm um newsletter semanal, que isso para mim é super importante, faz parte da minha rotina, né? Buscar informação. Eu acho que informação é muito importante, né? Tanto para a defesa dos nossos direitos, quanto para a construção da autoestima. Isso eu acho muito importante, porque uma vez que você tem a informação, você pode ficar vigilante aí para impedir qualquer retrocesso e também lutar por novas conquistas dentro do movimento social, do grupo social que você participa. Enfim, e quando eu recebi essa notícia do edital do MEC, eu fiquei completamente
né, sem palavras, ser atônita. Eu fiquei muito assustada com isso, porque o tamanho dessa agressividade, eu vejo isso até como uma agressividade, né? Assim, você excluir, né, a acessibilidade, o que possibilita que as pessoas com deficiência, né, possam fazer a prova como todas as outras pessoas e continuar os seus estudos, continuar o seu desenvolvimento. Como assim? Não tem acessibilidade alguma? Isso, assim, realmente eu fiquei bem impactada com esse edital, assim, estou muito impactada, porque eu não sei quais serão os desdobramentos disso, mas eu já vi que já tem alguns movimentos para impedir que isso avance, mas a gente precisa, né, estar presente e poder dividir, discutir mais isso e ver o que a gente pode fazer para a gente impedir que isso vá para frente. Você definiu bem, é uma coisa agressiva, né? Agressiva mesmo, e não dá para entender, realmente não dá para entender qual seria a razão disso, né? Eu acho que seria ridículo se colocasse que é por alguma questão econômica, de recursos e tal. Não tem, realmente não tem, difícil compreender. Impossível, na verdade, impossível compreender. É impossível mesmo. Mila, me fala um pouco, eu queria saber um pouco, por favor, para as pessoas que nos assistem te conhecer um pouco melhor. Qual é a sua deficiência, Mila? Antes de falar um pouquinho falar da minha deficiência, eu esqueci de falar, o meu sinal em Libras é esse, Luan, olha, por causa dos cabelos, olha, com M de Mila. Eu adorei meu sinal, adoro. Então, falando sobre as minhas deficiências, né? Eu sou uma pessoa com deficiência múltipla, né? Desde que eu nasci, eu não enxergo muito bem. E foram anos até eu ter o diagnóstico da minha doença. Somente aos 21 anos eu tive o diagnóstico da minha doença. Eu tenho de uma das minhas doenças, né? Que é a degeneração de Stargardt, né? Então, assim, até então, né? Até os 21 anos, assim, houve uma progressão muito grande da doença. E hoje eu perdi, né, 80% da minha visão, então eu tenho baixa visão, eu só tenho 20% de visão. E eu vou te falar assim que foi muito difícil, assim, a minha infância, o meu período escolar, a escola, o meu ensino fundamental, o meu ensino médio, até a minha faculdade, porque quando eu descobri, eu já estava no último ano da minha faculdade. E aí foi muito complicado, assim, eu morava numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo, que se chama Tupi Paulista, é uma cidade pequenininha, como eu falei, é muito pequenininha, não sei, eu acho que ela deve ter perto de 20 mil habitantes, mas é uma cidade linda. E na minha infância, eu lembro de que na escola, assim, era muito difícil, porque os meus pais, eles me levaram a vários médicos, mas todos eles me davam óculos para astigmatismo, que não resolvia nada, né, porque eu continuava não enxergando o quadro. E assim, eu tive muitos problemas, por exemplo, quando a professora pedia para ler um texto, né? Naquela época, a gente tinha sempre que ler um aluno. Eu não sei, acho que isso ainda existe até hoje, né? O aluno lia um trechinho, o outro. Quando chegava na minha vez de ler, eu ficava completamente desesperada, porque eu gaguejava, eu não andava bem, né? E assim, e aí eu virava chacota da classe, todo mundo ria, e aquilo me fazia muito mal. Eu lembro de que eu passava muito mal com essa história, assim, é um sentimento triste da minha infância. E também outra coisa que eu lembro que eu me incomodava muito por não ter esse diagnóstico, né, e não saber como lidar com isso, foi que quando na minha cidade tinha um cinema que funcionava só no fim de semana, e assim, era a atração da cidade. Todo mundo ia ao cinema, e eu também. Eu ia ao cinema e eu ia muito feliz, porque eu gostava muito desse movimento de ir ao cinema, gosto muito de ir ao cinema. E aí, assim,
mas eu não entendia nada, porque eu não lia a legenda, e eu não sabia, não entendia, enfim. E eu adorava os filmes do Mazzaropi, porque é filme nacional, então eu adorava. Então, quando tinha o filme do Mazzaropi, assim, eu ficava realizada, eu ficava feliz. Mas, enfim, aí eu saí da minha cidade, eu vim para estudar em São Paulo. Isso é muito comum nas cidades do interior, né? Porque naquela época, entre o Paulista, nós não tínhamos nenhum curso superior, né? Que eu pudesse dar continuidade aos meus estudos. Então, havia necessidade de sair. Como os meus irmãos mais velhos já moravam aqui, eu vim para cá morar com eles. E aí, Tuca, eu vim, né? E eu cheguei aqui e vi esse monte de sala de cinema e fiquei super encantada, enfim, mas a minha doença, claro, ela veio comigo, porque eu não porto uma doença, eu tenho uma doença. Se eu portasse a doença, eu tinha deixado ela lá em Tupi Paulista, né? E teria vindo para cá sem nada, mas não é essa a realidade. Eu tenho uma doença. E, enfim, e quando eu estava aqui em São Paulo, aí eu comecei a ir em alguns médicos e um deles me trouxe o diagnóstico da minha doença. E quando eu tive contato com o diagnóstico, assim, eu soube que é uma doença incurável, uma doença progressiva, mas que não tinha não tem nenhum tratamento, né? Porque ela é incurável. Mas aí eu soube como trabalhar com ela. Então, assim, a importância de receber o diagnóstico, que no meu caso, nesse caso, demorou muito, mas como era um protocolo recente, né, um diagnóstico recente, eles não tinham muito como saber disso antes, né, principalmente lá no interior. Então, essa foi meu primeiro contato com a degeneração de Stargardt. E depois, eu já estava terminando a faculdade, estava correndo atrás de um trabalho, eu fiz publicidade e propaganda, eu estava correndo atrás para trabalhar em uma empresa de comunicação, enfim, e eu consegui o emprego numa grande agência de comunicação. E, ao mesmo tempo que eu consegui esse emprego, eu fiquei desesperada, assim, porque eu tinha muito medo. E se eles descobrissem que eu não enxergava? Né? Isso foi na década de 90. Na década de 90. Na década de 90. E nesse ano, assim, diferentemente de hoje, lá eu tinha mesmo todos esses medos, né? Se fosse hoje, né? Assim, imagina, era a primeira coisa que eu ia comentar, ia falar de quais os meus limites, do que eu preciso, do que eu não preciso. Mas naquela época isso não tinha, né? A gente estou falando aí dos anos 90. Então, a situação era muito complicada. E eu comecei a trabalhar e eu tenho uma memória muito boa. E naquela época, eu acho que ela era melhor que hoje. Mila, nesse seu trabalho, as pessoas sabiam que você tinha baixa visão. Não, quando eu entrei, ninguém sabia. Mas quer dizer, não falou também, não comentou. Não, eu não falei. Eu pegava tudo que eu tinha que fazer, todo o meu trabalho, pegava todos os papéis. Enfim, eu entrei na minha área, na minha atividade, era o meu sonho estar ali, eu estava super feliz, mas com muito medo das pessoas descobrirem que eu não enxergava. Então, eu ia para o banheiro, me fechava, me trancava, lia tudo, assim, com os papéis coladinhos aqui no meu nariz, porque eu tinha que entender tudo o que estava acontecendo, voltava para o meu local de trabalho, enfim, como se nada tivesse acontecido, olhava para o computador, ele olhava para mim, nós nos cumprimentávamos, mas eu não enxergava nada do que estava lá. Enfim, e como se eu pudesse esconder isso por muito tempo, né? Eu não podia esconder isso por muito tempo. E quem foi a primeira pessoa que descobriu que eu não enxergava? A minha chefe. Né? Hoje superior, né? Mas naquela época a minha chefe. E o que você acha que ela fez comigo? Não sei. Ela me deu uma lupa. Gente, essa chefe com essa lupa, ela me deu a minha vida, cara. Ela me deu a minha vida, porque a partir daí eu não precisava mais ter medo. Eu comecei a confiar em mim. Eu comecei a não ter medo das outras pessoas. Assim, minha chefe sabe que eu não enxergava. Então, assim, a história mudou. Aquela lupa, ela foi tudo para mim, né? Assim,
E foi a minha primeira tecnologia assistiva da minha mão, que naquela época eu nem sabia o que era, mas eu e ela, assim, viramos as melhores amigas. E com isso, meu desenvolvimento profissional, ele pôde rolar de uma maneira muito mais fluida, muito mais... Foi um desenvolvimento assim, que me trouxe só alegria. Você tem duas deficiências, né? Você é uma pessoa com deficiência múltipla. Você tem a deficiência visual e tem a deficiência física também, né? E aí, nesse tempo, ainda não se manifestava a sua perda a segunda deficiência. Segunda deficiência. Não, ela chegou em... O diagnóstico da doença chegou em 1997. Eu já estava na empresa. E aí eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. E é por isso que hoje eu utilizo uma cadeira de rodas para me locomover. Mas quando eu recebi o diagnóstico da esclerose múltipla, e assim, eu já estava muito mais confiante de dividir isso com as pessoas, né? E logo no início, assim, eu tinha a minha doença, ela progrediu de maneira muito devagar, assim, ela não foi de hoje para amanhã, né? De hoje para amanhã é ótimo, né? Mas assim, então ela teve a progressão dela foi lenta. Então, eu só passei a usar a cadeira de rodas em 2012, né? Eu estou falando de 97. Então, claro que eu tive outros apoios antes de chegar na cadeira de rodas, né? Então, eu usei a bengala durante muitos anos, eu usei o andador, enfim, até chegar na cadeira de rodas. Então, foi uma progressão lenta. Mas aí, o que aconteceu? Assim, a empresa, os meus líderes, os meus pares, eles já estavam, né? Assim, a gente já tinha um trabalho onde a minha entrega era muito satisfatória. Então, assim, houve muita confiança entre a gente. E isso ajudou muito para que eu me desenvolvesse, e assim, e por muitas vezes eu tinha que lembrar, assim, olha, assim, eu acho ótimo que vocês, né, que o nosso relacionamento não tem, vocês não lembram o tempo inteiro que eu sou uma pessoa com deficiência. Mas o que era muito importante é que, às vezes, eu tinha que lembrar que eu tinha, né? Que eu era uma pessoa com deficiência. Porque, por exemplo, eles falavam, olha, Mila, esse trabalho, esse job é para hoje à tarde. Eu falo, oi? Eu não vou conseguir entregar hoje à tarde. Porque aí eu deixava muito claro quais são, né, os meus limites na época, quais eram os meus limites. Para eu fazer esse trabalho, eu vou precisar de mais tempo. Né? Eu só posso te entregar isso amanhã. Né? Eu estou trazendo aqui um exemplo, porque isso assim me fortalecia, me deixava mais confiante, e não somente eu, como todas as pessoas que estavam ao meu redor. Ô, Mila, então, isso foi muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu acho curioso, interessante, o fato de você ter duas deficiências, uma desde criança e outra bem mais recente, né? E eu tenho conversado com as pessoas e conversei com pessoas que têm deficiências desde pequenininho. Eu entrevistei, por exemplo, a Sandra Ramalhoso, e ela teve poliomielite aos 5 meses de idade, né? E entrevistei outras pessoas, eu me lembro agora da Paula Ferrari, por exemplo, que teve uma lesão, uma lesão medular, um problema de saúde, não foi um trauma, mas já é adulta. Então, distintas experiências, né? Aliás, bem distintas experiências de conviver com a deficiência, né? A Duda Schiavo, que eu entrevistei também, desde criança, nasceu com uma formação e tal. Mas, enfim, as experiências com deficiência são bem distintas, diversas. E, no seu caso, você tem uma experiência, até agora, de pessoas que eu tenho entrevistado, e mesmo de pessoas que eu conheça, uma desde pequena e outra já na idade adulta, né? Você acha que o fato, pelo que eu estava entendendo do que você estava falando, o fato de ter uma deficiência desde pequena e adquirir outra na idade adulta, quando você adquiriu a segunda, você já estava meio que preparada?
Seria isso? Soube lidar melhor com essa realidade? Eu acho que sim. Eu acho, não, eu tenho certeza que sim, mas o que eu queria chamar a atenção, assim, a minha primeira deficiência, né, a degeneração de Stargardt, eu só descobri que eu tinha aos 21 anos. Mas então, assim, você eu descobriu que tinha convivi... 21. Isso, mas já convivia com uma deficiência sem saber o que era, né? Sem saber o que sem era. saber o que era. Então, assim, é isso que eu ia trazer. Assim, eu acho que foi um momento onde, foi um período todo onde que eu tinha uma deficiência, mas eu não sabia que eu tinha. Então, assim, foi difícil para eu entender isso, para eu assumir essa deficiência, né? Assim, porque a degeneração de Stargardt é congênita. Eu nasci com ela, né? Eu tenho uma má formação da mácula. Enfim, mas o que eu quero trazer é que, a partir do momento que eu tive o diagnóstico da degeneração de Stargardt, entendi o que era, isso me deixou muito mais fortalecida para enfrentar quando eu recebi o diagnóstico da esclerose múltipla. Com certeza me fortaleceu, né? Assim, o que eu tive que aprender e o que eu aprendo até hoje, né? Assim, são quais os desafios, tanto da degeneração de Stargardt quanto da esclerose múltipla, que eu tenho que enfrentar no meu dia a dia. Porque são vários, e a qualquer momento aparece um, né? Assim, e eu vou te falar uma coisa, assim, conviver com a minha deficiência visual, eu não estou falando que é mais que ela é fácil, não é isso. Eu estou falando que ela é mais fácil de conviver do que com a esclerose múltipla. Por quê? Porque hoje em dia você tem uma série de tecnologias assistivas que te permitem enxergar, né? Então hoje nós temos leitores de tela, nós temos acessibilidade no telefone, no celular, nós temos óculos que te permitem enxergar a partir de que eles tiram uma foto e eles reproduzem o que tá vendo para você. Enfim, você tem uma série de recursos, né? Eu uso, por exemplo, a lupa própria do Windows para aumentar as letras para que eu possa ler no computador. Enfim, você tem vários recursos, né? Enquanto que usar uma cadeira de rodas, né, qualquer degrau é um obstáculo. Independentemente disso, Mila, você fala, queria te perguntar uma coisa, mas a história da cadeira também é muito interessante. Mesmo que existam barreiras físicas e tal, que dificultam bastante a mobilidade e a locomoção em cadeira de rodas, de qualquer forma, usar a cadeira, e você, no caso, usa uma scooter, né, motorizada, te proporciona uma boa qualidade de vida. Você consegue, ainda que tenha dificuldades, ir para um monte de lugares. Você tem uma vida muito ativa, né? Você vai a um monte de lugares e você também usa com bastante tranquilidade. Tem dificuldades, né? Eu sei porque também uso, mas você utiliza transporte coletivo também, muito frequentemente e tal, né? É verdade. Então, eu não sei mais qualquer... uma tecnologia, digamos, né? Que te proporciona uma qualidade de vida. Né? Não, sem dúvida alguma. Você usa a Julinha, né? A Julinha é minha scooter. Não, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu, sem ela, não sou ninguém, assim. E ela me leva para tudo quanto é canto, inclusive para tudo quanto é canto do mundo, né? Eu não paro. Eu costumo dizer que para estar na rua a gente tem que ter muita força de vontade. Então, eu tenho essa força de vontade, eu estou na rua. Ô, Mila, Eu acho importante. Depois eu vou conversar com você sobre essa sua carreira internacional. Mas eu queria te perguntar uma coisa antes disso. Você estava falando da sua convivência com as suas deficiências. Né? E em que momento da sua vida você começou a conviver com outras pessoas com deficiência e o que isso significou para você? Olha, eu vou falar assim que, apesar de não ser uma mocinha, né, a minha convivência com as pessoas com deficiência, eu acho que ela se deu a partir do momento em que eu me vi
uma pessoa com deficiência, né? Que eu fui procurar estar perto das pessoas com deficiência, porque no meu trabalho só tinha eu de pessoa com deficiência. Então, assim, nitidamente não era ali o espaço que eu queria estar, apesar de adorar o meu trabalho, assim, conviver com pessoas maravilhosas que me impulsionaram para estar aqui hoje, assim, não tenho dúvida alguma, mas não tinha essa convivência com pessoas com deficiência. E aí é onde começa a minha experiência internacional, porque eu virei para o meu presidente e falei para ele, olha, eu quero tirar um período sabático, já tinha 20 anos na empresa, eu entrei como assistente, estava saí como diretora na área de recursos humanos, eu trabalhava na área de desenvolvimento e comunicação interna, que era a minha área. Então, assim, eu falei para ele, eu preciso de um período sabático, eu vou para os Estados Unidos, eu quero aprender mais sobre as pessoas com deficiência. E, assim, ir para os Estados Unidos foi uma opção mesmo, assim. Eu fiz uma pesquisa enorme em busca de centros de vida independente, e eu cheguei até o Access Living, que é um centro de vida independente que fica em Chicago, e eu consegui, assim, depois de tentar, de conversar, de chegar... Nossa, houve vários e-mails, houve várias ligações, enfim, para conseguir esse estágio, e fui para lá. E fui para entender como era esse trabalho com as pessoas com deficiência, né? Como eu falei, eu trabalhava na área de recursos humanos aqui, e eu cheguei lá no Access Livres, eles me deram 3 tarefas, né, digamos, 3 comprometimentos que nós tínhamos, né, compromissos que nós tínhamos acertados, e um deles era dentro da área de recursos humanos, para acompanhar a trajetória, como que eles trabalhavam com o recrutamento das pessoas com deficiência e como que eles traziam essas pessoas com deficiência. Enfim, foi muito interessante. Essa organização, Mila, ela desenvolve que tipo de atividades, exatamente? É um centro de vida independente, ela desenvolve, né, o trabalho com pessoas com deficiência nas diversas áreas, né? Então, desde da área de saúde, né, da área de política, de políticas públicas, da área de advocacy, dentro da área de habitação, né, de housing, como eles chamam, enfim, eles trabalham na área de acessibilidade, tudo que você precisa, digamos, voltado às pessoas com deficiência, né, na área de direitos para essas pessoas, para todas as pessoas com deficiência da cidade de Chicago, eles chegam até esse centro e eles direcionam, eles organizam, eles orientam, eles treinam, eles têm atividade de trabalho para que essas pessoas possam ter uma vida independente, né? Então, essa foi uma descoberta para mim, né? Porque eu não tinha nenhuma informação. E eu fui para lá, conheci tudo isso, que foi, assim, maravilhoso, porque eu conheci todos os stakeholders da organização e me colocou, por exemplo, em contato com... Hoje aqui, né, nós temos a SP Trans. Lá em Chicago, nós temos o Chicago... Bom, enfim, o transporte de lá. Então, eu entrei em contato com lá, vi como eles trabalhavam, eu aprendi. Então, foi muito importante, assim. E eu voltei para o Brasil muito de Chicago, eu ainda fui para Nova York trabalhar em mais 2 outros centros de vida independente. Aí eu voltei para o Brasil com muita sede de informação, né, para consumir aqui o que o Brasil tinha de informação. E eu descobri que a gente tinha muita coisa. E foi aí onde eu tive o contato, né, com as pessoas com deficiência, né? Foi exatamente aí. Esse contato, Mila, com outras pessoas com deficiência, e aí eu sei que você, a partir disso, se envolveu cada vez mais nas questões ligadas aos direitos das pessoas com deficiência, mas como essa vivência com outras pessoas com deficiência, isso te fortaleceu? A convivência com outras pessoas com deficiência te trouxe uma compreensão ainda melhor e maior da sua própria deficiência, da sua própria condição de vida, e entender melhor as dificuldades pelas quais passam as pessoas com deficiência? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
Isso me fortaleceu de um jeito que eu virei para o meu presidente e falei, olha, eu não vou continuar o meu trabalho aqui, eu vou trabalhar com e para as pessoas com deficiência. Foi aí que nasceu a Mila Guedes Consultoria, onde eu comecei o trabalho de uma coisa que eu descobri, que nasceu a Mila Guedes Consultoria, foi que eu descobri que nós tínhamos aqui no Brasil a lei de cotas, que é uma lei super importante, assim, e isso, por exemplo, essa lei de cotas que nós temos aqui, nós não temos lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, eles não têm uma lei de cotas. Há muitos países, né, que têm a lei de cotas, mas há muitos países que não têm a lei de cotas. Os Estados Unidos é um deles. E quando eu descobri a lei de cotas aqui, assim, e trazendo a minha experiência de 20 anos dentro da área de recursos humanos, que eu fiz recrutamento e seleção, enfim, conheci muitas pessoas e trabalhava com pessoas, agora eu queria começar a trabalhar com pessoas com deficiência. Então, eu montei essa consultoria e a minha primeira iniciativa dentro dessa consultoria, o meu primeiro trabalho, que continua até hoje, é o recolocamento das pessoas com deficiência nas empresas, porque... Eu ia te perguntar isso, Mila. Você, pessoalmente, não tem uma experiência com a lei de cotas. Na sua experiência de trabalho, você trabalhou nessa empresa de comunicação, você nem queria revelar, digamos assim, a sua deficiência, você entrou como uma funcionária qualquer, sem a questão das cotas, né? E depois, na sua carreira profissional, seguiu. Você, pessoalmente, não foi uma beneficiada pela legislação. No entanto, você começou a no desenvolvimento de sua carreira profissional, você teve a lei de cotas como um elemento importante, né? Que era o que você ia falar agora, de colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É isso? Exatamente. E foi, e é, né, muito importante esse trabalho, assim, é fundamental. E a gente vê que cada vez mais a gente tem que estar presente, a gente tem que ser protagonista dessa ação, porque se a gente não está presente, as pessoas não olham para a gente, né? E eu acho que a gente tem como desafio desmistificar que é difícil trabalhar com a gente. Por que é difícil trabalhar com a gente? Não é difícil trabalhar conosco, pelo amor de Deus. É só você dar condição para a pessoa trabalhar. Quando você fala isso, da questão de que há um senso comum de que seria difícil trabalhar com pessoas com deficiência, eu te pergunto, esse olhar que considera essa dificuldade, que vê as pessoas com deficiência como um problema, o que isso tem de preconceito? Você considera que isso é um preconceito? E por falar em preconceito, você pessoalmente percebe preconceito das pessoas no seu dia a dia e tal? Como é que é a sua... enfim, como é que você vê o preconceito? Ele existe em relação às pessoas com deficiência? Existe. Nós temos uma sociedade capacitista. Existe muito o preconceito. E eu sinto esse preconceito. Eu sinto mesmo, porque eu não vejo, eu não enxergo o olhar, mas eu sinto quando a pessoa tá olhando para mim com preconceito. Você pode ter certeza disso. E uma coisa que você falou e que eu acho muito importante, assim, que você falou que muitas vezes eles olham as pessoas como um problema. Gente, isso é uma coisa que me incomoda muito, porque nós não temos um problema, nós temos uma condição, né? Eu sou uma mulher, que já é uma condição, uma mulher branca, que já é outra condição, com deficiência, que é outra condição. Então, assim, é isso que tem que entender. Agora, se as pessoas, né, e eu acho que isso a gente cada vez mais está conseguindo crescer e avançar nesse sentido, e assim, apresentar para eles, se você me der a condição também para eu poder trabalhar, no meu caso, né, a lupa, né, do computador, eu preciso da lupa do computador, porque senão não enxergo.
eu uso uma cadeira de rodas, eu preciso de acessibilidade. Se você não me traz isso, e a acessibilidade ainda como uma condição de acesso a direitos, que é assim que eu vejo a acessibilidade, eu não vou estar aqui. E aí, voltando no preconceito, e como eu trouxe, nós temos, sim, uma sociedade capacitista e o preconceito é muito presente. E isso, para mim, é uma das principais condições, podemos dizer assim, que a gente não consegue crescer e avançar mais do que a gente já chegou até aqui. Já andamos um pouquinho, quer dizer, já andamos até um tantão, mas a gente ainda tem muito que avançar. No seu trabalho, Mira, com recursos humanos, da inserção de pessoas com deficiência nas empresas, isso tudo fundamentado na lei de cotas, né? Como é que você vê essa relação desses dois lados, da pessoa com deficiência, como que ela se vê frente a essa possibilidade de ter um emprego via lei de cotas, e como a empresa vê a lei de cotas, né? Eu imagino que existam, no caso das empresas, diferentes modos de ver isso, algumas com maior boa vontade, algumas com mais uma inclusão de pessoas com deficiência com mais qualidade, outras nem tanto, né? Como é que é isso? E a pessoa com deficiência, eu gostaria que você fizesse uma análise dos dois lados, tanto de como a pessoa com deficiência se vê beneficiada por uma legislação, o que ela considera disso, ela reconhece essa importância, e como a empresa vê a existência da lei de cotas e essa obrigatoriedade de contratar pessoas. Então, assim, na minha opinião, e eu concordo com você, há pessoas e há empresas, né? Então, assim, muitas empresas hoje têm um trabalho muito brilhante até, e brilhante mesmo, com relação à contratação das pessoas com deficiência. Eu trago até uma experiência que eu tive recentemente, no fim de 2018 e durante o ano passado. Eu, juntamente com o Instituto Modo Parités, a gente fez um levantamento para um estudo alemão, porque a gente ainda não entrou na minha parte internacional, mas eu faço hoje parte de uma organização internacional, que é o Rehabilitation International, que ele é uma organização internacional na luta e nos direitos das pessoas com deficiência. Então, eles também têm vários grupos de trabalho de acessibilidade, de empregabilidade, de políticas públicas, enfim, de educação inclusiva, tem vários grupos de trabalho. E o chefe responsável pelo grupo de trabalho de empregabilidade, que é um alemão, ele fez um estudo junto com o governo alemão e pediu para todas as pessoas que participam dessa organização, que fazem parte, como eu, para que levantem as melhores práticas para se trabalhar das pessoas com deficiência das empresas, né? E assim, quando eu voltei para o Brasil, eu recebi esse job, né, na Alemanha, eu comecei a desenvolver, juntamente com o Instituto Modo Parités, a gente levantou essas melhores práticas para se trabalhar e nós apresentamos uma série de boas práticas para eles, o que gerou um grande interesse desse estudo lá para essa organização que estava desenvolvendo isso na Alemanha, e até em agosto do ano passado eles vieram para cá para conhecer. A gente teve a apresentação de várias dessas empresas, assim como outras organizações, assim como outras iniciativas, né? Houve durante um dia inteiro, assim, a gente teve uma imersão que foi um dia maravilhoso, assim, foi um dia, e ele ficou super realizado com isso, com tanto de coisa boa que a gente tem. Sim, tem empresas aqui no Brasil que desenvolvem coisas maravilhosas, né? Que desenvolvem coisas muito produtivas e que, né, assim, que vale a pena a gente aplaudir, enquanto que outras não chegam, não se aproximam, não querem colocar a mão, não querem né, entrar nesse mundo, né? E aí trazendo aquilo que a gente comentou, assim, que eles ainda acham que é difícil trabalhar com as pessoas com deficiência.
Enquanto que há, né, no caso das pessoas com deficiência, como eu falei, também há pessoas com deficiências, né, que têm um interesse maior de entrar na empresa, de se desenvolver na empresa, de entregar o trabalho, de fazer o trabalho, como também há aquelas pessoas que não querem essa parte de se envolver mais, né? Eles preferem não acho difícil, acho que nunca vão conseguir, enfim, o que não é verdade. A gente tem pessoas com deficiência em todas nós temos desde pessoas em cargos mais júniores, como em cargos de administrativos, de pessoas mais como gerentes, né, no management, né, nos gerentes, nos diretores, a gente tem em todo lugar, a gente tem tudo quanto é pessoa. Né? Assim, nós somos pessoas que estamos aqui para trabalhar. Sheila, você estava falando da Representation International, né? Como é que começou essa sua carreira internacional? E hoje você representa a enviada da Representation International para América Latina. Né? América Latina. E me fala um pouco como começou essa sua carreira internacional. E também, depois nós vamos entrar, eu gostaria muito de conversar com você. Você tem um interesse especial na questão de gênero e deficiência, né? E coordenou, no ano passado, um projeto que foi bastante comentado, elogiado, um projeto sobre gênero e deficiência, que envolveu mais de uma centena de mulheres e tal. Então, me conta um pouco, conta aqui para a gente um pouco de como você começou a estabelecer esses contatos internacionais, que redundou na possibilidade da realização desse projeto de gênero e deficiência. Como é que começou tudo isso? Olha, isso começou lá em 2014, quando eu fui, 2014, 2015, quando eu fui para os Estados Unidos, que eu fiz esse programa de estágio, né, nessa organização, no Access Living. A minha presidente, ela me apresentou para a secretária-geral do Rehabilitation International, que fica em Nova York, eu fui conhecê-la, e aí começou o meu, na verdade, o meu envolvimento com essa organização, porque a partir do momento que eu comecei a conhecer o que eles faziam, eu fui cada vez mais, me encantei, né, assim, foi um encantamento de dia após dia, assim, eu fiquei muito, né, impressionada com o tanto de informação que essa organização tinha, como que eles conduziam isso no mundo, né, e isso me chamou muita atenção e fez com que o meu envolvimento ficasse cada dia maior. E aí eu participei de um congresso que teve em Edimburgo, dessa organização, em 2016. Em 2017, eu voltei para Nova York, fiquei mais 2 meses lá dentro dessa organização, fazendo um estágio, e foi aí que eu comecei a participar mesmo dessa organização. Em 2018, eles me nomearam como enviada, né, especial para a América Latina. E aí eu comecei a participar das reuniões, né, do comitê executivo, que nós tivemos várias, né? Então, isso a gente teve na Alemanha, nós tivemos na China, em várias cidades na China, nós tivemos em Moscou, assim, o meu envolvimento ele foi crescendo, Camila, deixa eu te perguntar, você, nessa sua carreira internacional, você aí citou e tem viajado por vários países, né? Como é que você tem visto a acessibilidade nesses países? Como é que é a sua experiência? É melhor que o Brasil, pior que o Brasil? Enfim, como que é? A gente encontra de tudo, viu, Tuca? A gente encontra de tudo. É claro que se eu vou, sei lá, para qualquer cidade que eu vá aos Estados Unidos, assim, eu sou muito bem recebida com relação à acessibilidade. E isso é um olhar meu, né? Porque eu tenho um projeto pessoal meu, que é o Milalá, Liberdade de Vir, que tem um site, tem um blog e tal. E eu analiso mesmo esses lugares para ver a acessibilidade desses lugares e, enfim, tento dividir isso, compartilhar. Eu não sou muito assídua, digamos assim, não coloco isso com muita frequência, mas, enfim, eu procuro fazer isso. Mas é porque é uma coisa que eu gosto, eu acho muito importante eu entender. Então, para qualquer lugar que eu vá,
assim que eu tenho algum tempinho entre uma reunião e outra, uma atividade e outra, eu corro para a rua, né? Eu corro para a rua. Eu sou uma pessoa da rua, eu gosto de estar na rua. Estou sofrendo muito de não estar na rua agora, mas isso a gente conversa depois. Mas eu gosto muito de estar na rua. Então eu pego o ônibus, eu pego o metrô, eu pego o trem, eu pego, sei lá, eu pego as famosas balsas, né? Porque tem vários lugares que você tem muitas balsas, né? Por causa do... Enfim, eu quero ver a calçada, eu quero sentir a calçada, eu quero ver como é que eles estão fazendo, ver, enfim. E aí, falando de lugares, assim, eu vou, então, como eu trouxe, eu vou... Qualquer cidade dos Estados Unidos me recebe muito bem. Enquanto que, por exemplo, eu fui a Moscou, né? No fim do ano passado, de 2019. E ele não me recebe. E eu fiquei muito impressionada, e eu cheguei até a falar isso, porque em uma dos congressos a gente teve uma apresentação do representante lá das pessoas com deficiência lá de Moscou, e eu falei para ele, olha, a gente está numa região, que eu estava numa região na cidade de Moscou, onde eu não consigo me movimentar, assim, é uma coisa muito, muito louca, porque, por exemplo, para eu chegar lá na Praça Vermelha, por exemplo, de condução, eu não consegui, porque era muito difícil, eu tinha que pegar 2 ônibus, e assim, sendo que pode ser que não tenha carro, né, ônibus acessível na linha, e aí eu tenho que chegar numa estação de metrô, na verdade eu tinha que chegar de metrô, primeiro de metrô, que as estações que são mais novas são as mais acessíveis na cidade, né? Aquelas estações lindas que eu sempre tive muita curiosidade de conhecer, elas não são acessíveis, então não adianta porque você não vai conseguir chegar. Então eu pegava... Né? São muito antigas essas estações. Muito, não dá, não tem acessibilidade nenhuma, nada, não tem elevador, não tem nada. Mas as mais novas tem, então eu teria que pegar o metrô na mais nova para chegar perto de uma e depois pegar mais 2 ônibus. Enfim, eu falei isso, não tem mobilidade aqui, né? Não tem mobilidade. E tem calçada que te recebe, calçada que não te recebe, e isso você encontra em vários lugares do mundo, assim. Eu encontrei calçadas que me recebem, calçadas que não recebem em Hong Kong, por exemplo. Né? E não deve... Na hora que você pensa, fala, nossa, é tudo acessível. Não é. Em Hong Kong, por exemplo, tem uma coisa muito engraçada, porque, como você falou, eu uso uma scooter, que é a Julinha, e a Julinha, os ônibus lá em Hong Kong, eles são de 2 andares, assim como em Londres, né, na Inglaterra. E aí o motorista não deixou eu entrar no ônibus. Eles são acessíveis, todos eles são. Ele não deixou eu entrar. Aí eu falei, mas por que eu não posso entrar? Ele falou, porque você tem um carro. Eu falei, eu não tenho um carro. Eu não tenho um carro. Ele falou, isso é um carro e aqui você não entra. Ele não deixou eu entrar. Só podia entrar cadeira de rodas, scooter não. Só, scooter não. E enquanto em Londres eu ando de metrô, de ônibus com muita facilidade. Eu lembro que você me mandou uma foto uma vez, e até já usei como exemplo em algumas falas e tal, de você num ônibus em Nova York, com outras pessoas com deficiência. Tinha mais de um cadeirante no ônibus, né? Que é uma coisa que em São Paulo é complicada, porque se tem um, você já não entra, né? E também Exatamente. Você me mandou uma foto uma vez, estava falando de Nova York, você também me mandou uma foto acho que você estava indo, não lembro se era para o prédio lá das Nações Unidas ou se era para o escritório da RI, mas de um trecho que não tinha guia rebaixado em Nova York, né? E você encontra. E eu falei isso pro secretário da pessoa com deficiência de lá, que é o Vitor Carles, e ele falou, na 5ª Avenida, eu encontrei calçada que não tem guia rebaixada. Na 5ª Avenida, assim como em outros lugares, como você falou, né, nesse trajeto para ir para o escritório exatamente, do RI. Então, assim, tem. E ele ficou assustado, ele falou, eu não acredito. Eu falei, eu tirei foto, né, tá aqui, mostrei.
E Nova York tem essa facilidade mesmo, assim, nos Estados Unidos tem essa facilidade, que cabe mais de uma cadeira de rodas dentro do ônibus, o que é maravilhoso, porque a gente pode pegar o ônibus juntos, né, Tuca, por exemplo, se a gente tiver que ir para algum lugar. Senão eu tenho que ir, depois você vai depois. E o que é exatamente o que acontece. Nós tivemos recentemente uma experiência assim, estávamos em 3 pessoas com cadeira de rodas, no ponto de ônibus, cada um teve que pegar um ônibus. Exatamente. O que lá nos Estados Unidos não acontece, assim. Se não tiver um cadeirante dentro do ônibus, você pode até acomodar 4 pessoas. Né? Assim, isso é maravilhoso. Agora, lá em Nova York, por exemplo, que você citou, eu não pego o metrô. Porque lá também apenas 23% das estações são acessíveis, é acessível, mas não te recebe, mesmo que é acessível, assim, se você não tiver com uma outra pessoa, não dá para você, com uma cadeira de rodas, usar sozinho. Uma cadeira manual até dá, porque forma os degraus, não tem a rampa, enfim, é complicado. Em Nova York, que eu estou falando. Já em Londres, onde também a maioria das estações, ela também não é acessível, mas aqui eles falam que a estação é acessível, você pode ir com certeza. Eu andei sossegada de metrô em Londres. Já em Hong Kong, já é diferente, porque só pode ir um cadeirante, aí também é assim. Lá só pode ir um cadeirante por trem, não é por vagão. Nossa. É por trem, é por trem. Então, eu também estava com uma amiga chinesa, lá que mora lá em Hong Kong, e ela também usa uma cadeira de rodas, então acontecia a mesma coisa. Ela pegava um trem, eu pegava outro, e ela falava, desce na estação aqui que eu vou estar te esperando. Então, você tem muitas situações diferentes no mundo inteiro, né? Assim, e isso, assim, ao mesmo tempo que traz sei lá, você fica, o que eu vou encontrar, né? O que eu vou encontrar aqui? Porque muita informação você consegue antes, mas muita coisa está ali, mostrando na hora, né? Assim como não ter a guia rebaixada na Quinta Avenida. Né? E aí você também tem que saber como que você pode sair daquela situação de uma maneira que te traga conforto, né? Que não te faça sofrer. Porque se você tem a informação antes, você não vai sofrer. Agora, muitas vezes você se depara com a informação ali na sua frente e você tem que resolver a história, né? Mila, o tempo passa rápido, a gente tem pouco tempo. Tem muita coisa para conversar. Não posso nem acreditar, né? Eu queria que você falasse, né, sobre esse projeto que você coordenou, juntando 2 questões muito interessantes, né, sobre 2 grupos sociais que são oprimidos, né? As mulheres e as pessoas com deficiência. E aí as mulheres com deficiência sofrem duplamente, uma opressão dupla, né? Por que você optou, como você elaborou a importância, o desejo de trabalhar a questão das mulheres com deficiência? Bom, esse desejo de trabalhar com mulher com deficiência, ele nasceu também em uma dessas viagens dos Estados Unidos, que eu pude conhecer uma organização americana maravilhosa que trabalha com mulheres e com meninas com deficiência, e a partir do momento que eu conheci o trabalho que eles desenvolviam, eu fiquei encantada com isso, e eu quero estudar mais sobre as mulheres e meninas com deficiência. Então, a minha paixão nasceu lá e ela continua, e eu quero me aprofundar muito mais com isso. E em 2019, como você comentou, essa é uma organização que fica em Oregon, chama MIUSA. MIUSA, é Mobility International USA, né? E essa organização, ela trabalha, e também tem a Human Enabled, que fica em Washington, que também trabalha na defesa dos direitos das mulheres
né, e das meninas com deficiência, assim, que também é fantástica. Eu conheci até outras organizações, mas essas aqui eu me aproximei mais. E aí, né, houve essa oportunidade da gente trabalhar esse projeto no ano de 2019, com o apoio da Rehabilitation International, que foi bastante importante para a gente tirar esse projeto, né, do papel e trazer ele para a prática e realmente trazer ele para o mundo, né, assim, que eu acho super importante. E foi um trabalho que a gente teve como objetivo o empoderamento das mulheres com deficiência e também das cuidadoras familiares das mulheres com deficiência, porque as mulheres com deficiência, assim como você comentou, né, é um grupo, digamos que invisível, né, e as cuidadoras também, né, isso se estende às cuidadoras. Então, o nosso objetivo era fortalecer essas mulheres para que elas se tornassem líderes nas suas comunidades, né? E isso aconteceu a partir desse programa, que foi intenso em 2019, onde nós discutimos vários assuntos durante o ano inteiro, todos eles pertinentes e importantes para que aconteça esse empoderamento, e realmente nós tivemos um resultado bastante satisfatório, e houve envolvimento de mais de 100 mulheres mesmo, e Mila, assim, eu fiquei bem realizada com isso. Mila, esse trabalho com mulheres com deficiência foi desenvolvido de modo a fazer discussões amplas, coletivas, com as mulheres com deficiência, com esse objetivo de fortalecer as mulheres individualmente, né? Eu sei que esse projeto trabalhou a questão da autoestima, por exemplo, e favorecer que essas mulheres possam ser lideranças que venham a também se engajar na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Mas eu gostaria que você nos contasse de alguns momentos em especiais. Eu soube que nesse projeto várias mulheres deram depoimentos e tal. E você lembra de algum depoimento, alguma coisa assim que foi mais marcante e que, apesar de ter sido feito por uma mulher com uma experiência individual, ele foram relatos que, de alguma maneira, rebatem em todas as mulheres com deficiência. Você lembra de alguma coisa assim que você gostaria de falar para a gente? Olha, com certeza, eu acho que houve vários depoimentos que realmente foram bem importantes, né, no fim desse projeto, de mulheres que passaram pelos vários encontros, porque na cidade de São Paulo houve 7 encontros, e cada um discutindo um determinado assunto de autoestima, de violência assédio, de saúde, de direitos reprodutivos e sexuais, enfim, né, foram vários assuntos, cuidados que nós trabalhamos. E houve vários depoimentos no fim dessa história, e ouvir as mulheres falando assim do tanto que o projeto trouxe, né, trouxe essa informação, esse cuidado de trabalhar com as pessoas, foi muito... Eu fico até emocionada, e eu fico até hoje emocionada de quando eu lembro disso. E quando você falou se eu lembro de algum depoimento, eu lembro de vários. E um deles foi de uma menina que tinha 27 anos, e ela participou de vários encontros, mas um deles, que foi o que eu falei, de saúde e direitos reprodutivos e sexuais. E ela falou, a partir do momento que eu que eu participei do encontro com vocês, naquela semana eu procurei pela primeira vez na minha vida um ginecologista. Então isso me tocou profundamente, porque assim, 27 anos, ginecologista, primeira vez. Puxa vida, né? Assim, que importância é o trabalho que a gente fez, que nós realizamos, né? Assim, de trazer que nós somos... Não é porque eu tenho uma deficiência que eu não tenho que ir ao ginecologista, né? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, assim. Eles que têm que ter o conhecimento e a informação para me receber, né?
E isso foi bastante significativo. Quando você me pergunta, eu lembro de vários depoimentos, mas eu só trouxe esse para a gente ilustrar aí da importância. Como também isso é das faces interessantes disso que você acabou de falar e do projeto desenvolvido, foi como a inexistência de espaços onde as pessoas possam se manifestar, mostrar, trocar com outras pessoas, com seus iguais, as dificuldades pelas quais passam, né? Eu acho que isso é muito importante. Quando eu te perguntei anteriormente sobre a sua vivência com outras pessoas com deficiência, e perguntei se isso te fortaleceu e etc., eu já estava planejando te perguntar sobre a coisa do projeto de gênero e deficiência, porque o encontro de pessoas que passam por situações semelhantes e onde é incentivado um olhar crítico para essas situações fortalece muito as pessoas, né? Eu percebo que isso fortalece e que propicia um ambiente de as pessoas se manifestarem sobre coisas que ela achava que era um sofrimento dela e que a sociedade não tinha nada a ver com isso, não é? E nesse projeto, eu acho que vocês conseguiram avançar muito nessa reflexão e na possibilidade de mostrar para as mulheres com deficiência que os seus problemas são problemas comuns e que podem e devem ser resolvidos, enfrentados coletivamente, não? Exatamente. E esse foi o objetivo do nosso trabalho, e eu fico, assim, imensamente realizada de saber que a gente conseguiu ter muito sucesso no ano de 2019 com o projeto. Foi maravilhoso mesmo, foi muito importante. O nosso tempo já acabou, mas eu queria te perguntar uma coisinha apenas, que é, enfim, uma situação em que nós estamos vivendo hoje, além da crise política, estamos vivendo uma crise sanitária também com o Covid-19, né? Como é que você tem visto isso e como você vê a situação das pessoas com deficiência nesta pandemia? Pois é, essa pandemia, com certeza, ela trouxe uma visibilidade eu ia falar das pessoas menos favorecidas, né? Das minorias, digamos, né? Ela trouxe uma visibilidade muito grande. E eu quero muito saber como que a nossa sociedade, os nossos líderes, o nosso governo vai lidar com isso. Porque está aí, agora está visível, né? Assim, a gente não tem como esconder isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito preocupada com as pessoas com deficiência, muito preocupada, porque é o grupo que eu pertenço, né, o grupo social que eu pertenço, e de alguma forma, as pessoas, elas precisam, né, de estar muito mais, de ter alguém olhando por elas, né? A gente está aí diante de uma possível, né, quem sabe, ter uma política de cuidados nesse país que precisa, e não só para atender as pessoas com deficiência, mas as outras pessoas que precisam de cuidados, e eu acho muito importante que isso aconteça, mas hoje o que está tramitando não é exatamente, e eu acho que você tem conhecimento disso, que tem aí um projeto de lei que fala de auxílio de cuidado, que não é exatamente a política de cuidado que a gente precisa. Então, assim, a gente precisa olhar para essas pessoas. É uma crise sanitária enorme, isso não é no Brasil, é no mundo, e é sério, é muito sério, e eu acho que a gente está, no nosso país, assim, a gente está tendo muito... Não está sabendo como lidar com isso, e isso está se refletindo, né, nessas minorias, como eu estou falando, nesses grupos menos favorecidos, que está escancarando, assim, a gente está vendo quantas pessoas precisam, né, que a gente precisa ter um sistema, né, de saúde forte, que possa atender, que possa dar conta, que possa resolver, e a gente não está encontrando isso, e eu fico até muito preocupada, assim, porque eu vejo que o nosso país, ele está
ele está até agindo de uma forma que é completamente que é inadequada, né, para esse momento. E a crise sanitária, ela está muito grande. Então, nós, pessoas com deficiência, assim, eu não saio da minha casa desde o dia 14 de março. Eu estou aqui. Como eu falei, eu amo a rua. Então, isso é uma coisa que está me deixando muito... Né, eu fico muito preocupada, porque eu quero saber como que será esse reencontro que eu vou ter com a cidade, quando será esse reencontro que eu vou ter com a cidade, porque eu só consigo pensar que esse reencontro vai demorar muito nesse momento, né? E é bom que eu fique em casa mesmo, né? Eu não posso ir para a rua, não, porque nem a rua me recebe nesse momento, não estou falando nem com relação à acessibilidade ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas assim, por causa principalmente dessa pandemia. Assim, não é uma situação nova para mim, né? Nem para mim, nem para muitas das pessoas com deficiência que estão nos ouvindo, ou enfim, e você sabe muito bem disso, não é uma situação, esse isolamento não é uma situação nova para mim, mas é uma situação preocupante. E eu vejo também que muitas pessoas, né, que se depararam com esse isolamento e com essa que trouxe esse isolamento para elas, possam até entender melhor o que se passa quando eu falo que esse isolamento não é novidade para mim. Pois é. Eu acho que a gente está diante de um momento muito difícil. Exatamente, é bem interessante isso, né? Nós poderíamos conversar mais, e esse é um tema que você levanta interessantíssimo, que é o fato de muitas pessoas com deficiência já viverem em isolamento há muitos anos, né? Não, muitas pessoas com deficiência, nós conhecemos, inclusive, algumas, que simplesmente não saem de casa, né? Isso é muito grave, é um tema bastante oportuno a ser discutido. Outra questão é a questão dos cuidados, muito oportuno. Mas nós estouramos o nosso tempo. Que bem, né? Infelizmente, encerrar essa entrevista. Te agradeço muito, Mila. Foi um grande prazer fazer essa entrevista e espero que, muito brevemente, a gente possa tomar um café juntos. Obrigado, Luan, mais uma vez, por esse apoio que nos dá. Obrigado a Júlia, que está aí nos bastidores, no apoio técnico a gente, e eu quero, novamente agradecendo a Mila, convidar os nossos amigos aqui da Câmara de Inclusão e todas as pessoas em geral a nos acompanharem na entrevista de amanhã, que será com Thierry Marcondes, a primeira pessoa surda que nós vamos entrevistar aqui nessa série de lives em comemoração, em celebração aos 29 anos de aniversário da Lei de Cotas, que acontecerá no próximo dia 24 de julho. E, por coincidência, o aniversário da minha filha Cecília também. Obrigado a todos e até amanhã. Obrigado novamente, Mila. Grande beijo para você. Obrigada a todos. Obrigada mesmo.